Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesaré de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Joana, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda bem que Pedro não desligou ninguém, só ligou, né? Graças a Deus que ele foi ligando, sendo ponte de ligação para todas as pessoas. Sinal de ligar o homem, o céu e a terra através desta graça em Cristo, né? Então, e ele nos ensina como que ele fez para ser ponte, para ser ligação a todos os homens, como levar as pessoas para o céu. Qual é o sentido da sua vida, da sua consagração, do seu chamado a Deus, de ser esta cátedra de Deus, de ser esse sinal de Deus visível para os homens, né? Então ele vai ensinar aos presbíteros, aos bispos, né, aqueles que estão na igreja, como ser esse sinal. Como que deve ser o homem de Deus, a mulher de Deus. Porque esse é o chamado de todos nós, né? Assim, a igreja, tem a igreja visível, que é esta igreja, que é para nós o sinal visível de Deus. Tem também a igreja doméstica, né? A casa de cada um de nós é uma igreja doméstica. Então tem um sinal visível também para todos, né? Para que a gente continue. A gente vem aqui, se abastece de Deus, se enche de Deus e volta para casa para continuar a nossa missão. Por isso que a missa não termina. A missa a missa nunca vai terminar. Nós recebemos a bênção final e somos enviados para casa, para o nosso trabalho, aonde a gente vai para continuar a missão. Então a missa não termina. Nunca termina. Só vai terminar com a segunda vinda de Jesus. De que ele voltar, acabou. Aí realizou-se a plenitude. Então por isso nós temos cada dia esta oportunidade de sermos enviados para essa missão. Por isso ele vai exortar primeiro a nós que estamos aqui, que é o padre, o bispo e o diácono, que são as três ordens da igreja, né? Que são os três sinais visíveis da igreja. Temos outras pessoas que têm títulos, né? Tem o cônego, que é um título para prestar homenagem a um padre que fez um bom serviço, né? Então, um título. Tem também o monsenhor, que é um outro título concedido para prestar uma homenagem a uma pessoa que foi relevante na igreja, né? E temos os cardeais, também, que é um outro título que se dá àqueles bispos que vão fazer parte do colégio episcopal, que vão ajudar o Papa nas mais diversas áreas. Cada um é responsável por uma secretaria, né? Para ajudar o Papa na administração de todo o corpo da igreja, porque é muito grande. Nós somos quase 1.300.000.000 de seguidores, de pessoas que estão vivendo toda esta graça. Então, por isso, nós temos que ter diversas pessoas auxiliando ao Papa, que é o título também para o chefe supremo da igreja.
É um título que ele recebe. Na realidade, o Papa é o bispo de Roma. Ele tem um local que é chamado a Igreja de São João de Latrão. São João, foram dedicados aos dois João, João Batista e João Evangelista. Então a igreja tem essa dedicação. Um Papa dedicou ao João Batista, como precursor da igreja, né? E o outro dedicou ao João Evangelista. Latrão é o território onde que foi construída a igreja, né? Era de um território que existia em Roma, e ali ficou o nome de São João de Latrão, por causa do território. É um local que as pessoas tinham, né, para dizer aonde que é. Lá na igreja de São João de Latrão, lá naquele território. Então todo mundo já sabia onde que era Latrão, porque era um território, e as pessoas se dirigiam para lá. Então são igrejas construídas, todas essas igrejas foram construídas, tanto a Santa Maria Maior, como a São Paulo Fora dos Muros, essa de São João de Latrão e a de São Pedro foram construídas quase no mesmo tempo, né? Foram ali edificadas, né? Quase no mesmo século, tudo entre o século IV. Né? Todas essas foram edificadas no século IV da igreja. Então, lógico que foram incendiadas, todas foram reconstruídas, né? São igrejas que foram reconstruídas. Hoje, as que estão agora foram igrejas reconstruídas, porque quase todas foram incendiadas e tiveram que ser reconstruídas. Então, quando a gente vai em Roma hoje, vê toda a beleza, mas foram igrejas reconstruídas séculos depois, né? Anos depois, por causa de incêndio. Mas o sinal visível é esse, né? Por isso que Pedro vai exortar aos presbíteros. Olha, como presbítero, eu também, como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai deles, não por coação. Então, o padre não está para coagitar, para ensinar o homem a sair do seu sofrimento. Não pondo peso, mas tirando os pesos, levando o homem a experimentar a misericórdia de Deus. Também saber viver o seu sofrimento, passando esse sofrimento como o do Cristo, colocando como sinal visível do sofrimento de Cristo em si. São Paulo nos ensina isso. Seja generoso, né? A generosidade na hora da nossa vida, de ajudar os outros, o próximo, né? Está aqui. Não faça nada por ganância, né? Cuidado para você não viver da ganância, de ficar pensando no dinheiro só, né? Mas no bem da vida do outro, na riqueza que o outro é para você. A maior riqueza, ensinava o diácono de São Lourenço, é os pobres da igreja, né? Esses que são os eleitos de Deus, né? Quem vive na pobreza. A pobreza não é uma pobreza só financeira, mas é uma pobreza também quando a gente é pobre em espírito, que nós temos as coisas, mas elas não são mais importantes do que a pessoa, do que o outro, né? O que nós temos é para nos ajudar a viver melhor, mas também é um auxílio para o outro, né? Quando eu tenho e posso ajudar as pessoas, eu também auxilio o outro com aquilo que eu tenho, com a minha caridade, com a minha generosidade, com a minha bondade, né? De tanta generosidade, ela se dá também na visita de uma pessoa que está doente, se dá no auxílio de uma pessoa que não pode mais fazer algo, eu faço para ela, né? Se dá em diversas dimensões a caridade. Não é só financeira, é um dos requisitos também, mas não é só financeira. Tem pessoas que às vezes não têm dinheiro, mas é super prestativo, né? Vai lá, tem senhoras que lavam a roupa para outra, tem senhoras que faz comida para aquela pessoa que não pode, tem pessoas que ficam ali esperando o outro todo dia com um prato de comida, né? Que recebe e é generoso nessa parte, dá roupa, veste aquele que está nu, e dá remédio para aquele que não tem remédio. Então, tem muito jeito. Tem gente que é acolhedor, né? Principalmente nas horas da morte, né? Quando tem um falecimento na família, tem gente que vai lá naquela casa, faz questão, né, de ir lá levar seus pêsames, a sua solidariedade com aquelas pessoas, vai lá, faz as suas orações, participa. Às vezes não tem tanta intimidade, mas na hora da morte está ali, né? Tem pessoas que têm uma
graça especial para esses momentos. Tem gente que gosta de estar ali. Eu conheço pessoas que todos os velórios que ele pode, ele vai, né? Tinha um senhor que eu conhecia lá na minha cidade, todo velório ele ia na frente, puxando, rezando para aquela pessoa. Às vezes nem conhecia direito, mas tinha a graça de querer, naquela hora, apresentar suas condolências, de estar ali rezando, de estar presente na vida do outro, no sofrimento. Porque ele dizia, eu não o conheço pessoalmente, mas o amor de Cristo em mim me impulsiona a levar esta graça para o outro, né? A ser solidário no sofrimento do outro, a participar do sofrimento do outro. Então ele dizia, não importa quem que seja, é meu irmão em Cristo, é um homem de Deus como eu, que eu não tive o privilégio de conhecer enquanto estava vivo. Mas Deus me colocou perto dele agora, perto da sua família, perto daquele que precisa. Então, às vezes, Deus vai colocar nessa situação. Às vezes, a gente está num ônibus, ou viajando, ou sentado numa rodoviária, ou no aeroporto, onde que está. Às vezes, está num lugar, chega uma pessoa, senta e começa a conversar. Eu estou vindo de um falecimento, estou vindo de um hospital, estou saindo, porque a minha família está doente. Aí a pessoa já entra na conversa, né? Olha, deixa que eu vou rezar também, vou interceder. Então, já apresenta ali esta graça para nós. Então, é o que Pedro está dizendo dessa riqueza, né? Não como dominadores, mas criar como um pastor que cuida do seu rebanho. Então nós temos que cuidar. O pai também é esta graça, a mãe também é esta graça para a sua família. Nós somos uma graça para os nossos irmãos, porque nós vivemos assim, né? Não fazemos nada por interesse. Está dizendo, não faça nada por interesse. Por isso Jesus viu na simplicidade. Por que Jesus escolheu Pedro para ser o pastor? Ele não era o mais inteligente, não era o mais sábio, mas é o que mais amava. O que mais amava as pessoas, né? O que mais amava Jesus em todos aqueles que estavam lá em volta era Pedro. Porque é uma pessoa comum, simples, né? Se achava ignorante, não achava capaz para muitas coisas. E até o nome significava, né? Simão significa caniço rachado, ou uma vara de pescar quebrada, né? Até Jesus mudou o nome para dar mais força para ele, né? Vamos trocar seu nome, porque o seu nome não está dando muito sentido, não. Vamos pôr Pedro, né? Dizer que você agora é uma rocha em Deus, né? Quando a gente está em Deus, a gente vira rocha. Humanamente, às vezes, nosso nome tem um significado, às vezes, que nem ajuda a gente, né? Mas quando a gente entra em Deus, Deus até coloca um nome novo, né? Dá um novo sentido para a nossa vida. Antes era triste, derrotado, aquela pessoa é muito, ela é muito para baixo, é muito triste. De repente, nossa, aquela mulher mudou, virou uma mulher alegre, feliz, porque se edificou na rocha de Deus, né? Quando a gente edifica na rocha de Deus, a gente muda até o sentido. Conheço muitas pessoas que eram tristes, tinham vícios, que eram dependentes, que eram desonestos, que eram mentirosos, enganadores. Quando ele encontrou com a rocha de Deus, e ali se edificou, mudou o sentido. Então, esse foi o sentido de Pedro. Por isso que Jesus mudou, colocou Pedro, para mostrar esta rocha nova, esse homem novo, e que proclama, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que deveria vir a este mundo. E eu creio nisso. Então, por isso Jesus dá esta graça para ele de ser, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E ele não deixou por menos. E se nós estamos aqui hoje, é porque Pedro fez isso. Feche teus olhos por um instantezinho, vamos pedir esta graça. Esta graça de fazer as coisas para os outros sem ganância, sem interesse, nem como dominadores, nem por coação, mas por generosidade, por bondade, por cuidado de Deus, porque nós queremos ser como Pedro, uma rocha que edifica a nossa igreja perto de nós, que edifica os outros em Cristo perto de nós. Que nós sejamos aquele que espalha a força, a graça de Deus, a força do Espírito Santo. Que nós queremos ser edificadores da igreja de Cristo. Que o Senhor nos conceda esta graça hoje, que todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de falar com alguém, é para edificar o reino de Deus no seu coração. Dá-nos, Senhor, esta riqueza para nós hoje. Coloque em nossa casa esta força, esta graça. Coloque dentro de nós a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Assim como Pedro, de um simples pescador, tornou-se o Papa. O homem da cátedra, o homem que espalhou a Tua palavra pelo mundo inteiro.
ele que não tinha tanto conhecimento, mas o Senhor enriqueceu com a sua sabedoria. Dai-nos a graça desta sabedoria para cada um de nós. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!